Bolsonaro falou absurdos para o Alexandre de Moraes e provocou até os próprios fãs. Pois é, o gado aparentemente ficou bravo aí, hein? Vamos perguntar o que tá rolando pro Pedro Zambarda aqui no plantão do Meteoro. Hoje vai Então, ser reggae, hoje vai ser música doce. então quer dizer Gente. que os apoiadores ficaram tristinhos? Que Tadinho deles. dó, que dó, Que dó. Que barra, né, gente? Que que barra. barra. Ai, Sofia, os caras tão desnorteados, assim. Começar pelo ex-ministro da Educação, o Abraham Weintraub, tá nos títulos aí do Jornal Estado de Minas, jornal tradicional de Minas Gerais. Weintraub, após Bolsonaro brincar com Moraes, nós fomos otários. Olha lá o que diz o ex-ministro. Concordo, Weintraub. Concordo, Concordo Weintraub. plenamente. Acho Nunca que é a achei que primeira fosse vez que dizer isso. Acho que é a primeira vez que eu concordo com você, cara. Ele afirmou que esse rato é mais imundo e covarde do que eu imaginava, após Bolsonaro chamar os apoiadores que pediam intervenção militar de malucos. O golpe dos malucos ficou maravilhoso, né, gente? Aí que nós temos aqui desse estadista, né? O cara que ajudou a destruir a educação, né? Ex-ministro da Educação, Abraham Weintraub, ficou inconformado com as declarações do ex-presidente Jair Bolsonaro durante o depoimento dos réus pela tentativa de golpe de Estado de 2023, na verdade, nesta terça. E aí ele botou aqui: nós que acreditamos em Bolsonaro em algum momento fomos otários. Eu fui muito otário. Nós que acreditávamos no Bolsonaro em algum momento fomos otários. Eu fui muito otário, escreveu o ex-aliado bolsonarista nas redes sociais. A postagem acompanhava um momento em que o ex-presidente, em tom de brincadeira, chama o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, para ser o seu vice nas eleições de 2026. Moraes, que já foi chamado de canalha por Bolsonaro e que, segundo o depoimento do tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens do ex-presidente, seria o único membro da Suprema Corte preso ou morto pelo plano Punhal Verde-Amarelo, respondeu entre risos que recusava o convite. Apesar da fala, Bolsonaro está inelegível após ter sido condenado pelo Tribunal Regional Eleitoral e por usar prédios públicos para atividades de campanha ao transmitir em emissora pública, a EBC no caso, reunião com representantes estrangeiros sobre o pleito. As duas práticas, uso de edifícios e empresas públicas para campanha, são proibidas por lei. Em outra publicação, Weintraub reforça o adjetivo autodepreciativo de que teria sido muito otário, em um trecho que Bolsonaro chama os seus apoiadores que pediram a AI-5 intervenção militar de malucos. O ex-aliado de Bolsonaro também ofendeu o ex-presidente, classificando-o como rato e afirmando que ele é mais imundo e covarde do que eu imaginava. Weintraub comandou o MEC de abril de 2019 a junho de 2020 e era considerado um dos ministros mais próximos do ex-presidente. Ele foi afastado do cargo após vazar um vídeo com o primeiro escalão do governo, no qual pedia a prisão de ministros do STF. Depois disso, ele foi indicado pelo então presidente para um cargo na direção do Banco Mundial. Caramba, vai passando o tempo, a gente até esquece, né? O Weintraub foi indicado para o Banco Mundial, gente. Gente, o Weintraub é uma figura que eu acompanhei bastante porque eu era uma liderança no movimento estudantil, uma parte da diretoria da Associação de Pós-Graduandos, na época que ele era ministro da Educação e, inclusive, ele era professor da universidade onde eu fazia o meu pós-doc na época. Eu interagi e cheguei a interagir pessoalmente, inclusive, com essa criatura aí. Eu Ele é vou te tão dizer. desprezível quanto foi como ministro? Era disparado, tipo, um dos piores professores, assim, né? Não, inclusive, isso eu posso falar até porque saiu na imprensa, não sou só eu dizendo, vocês podem procurar lá na época. Existem suspeitas, não estou afirmando nada, existem suspeitas até de que tenha havido irregularidades no concurso no qual ele entrou. É verdade, eu lembro disso. Mas vamos ver então o Bolsonaro chamando os próprios apoiadores de malucos conduzindo um golpe. Hoje é só corte cinema, tá, gente? Hoje é só Bora lá. corte pro chat curtir. Eu não torci pro pior. Se eu torcido pro pior, não teria desmobilizado os caminhoneiros lá atrás. Você percebe, ele usou esse negócio dos bloqueios das estradas como desculpa. Não, eu tava vendo o negócio dos bloqueios da estrada, gente. Não tava tramando golpe. E imprimiu minuta, fez o escarcel. É um mentiroso isso aqui. E talvez, pela minha figura, o pessoal não fez absurdo. Agora tem sempre os malucos ali que ficam com aquela ideia, né,
de AI-5, intervenção militar, que as Forças Armadas, os chefes militares jamais iam embarcar nessa, porque o pessoal estava pedindo ali, até porque não cabia. Ó, dá uma olhada no Heleno ali no fundo, ó. O Heleno faz assim, ó. Quando ele fala de AI-5. Cara, dava pra ver o clima e as pessoas forçando risada, querendo transformar aquilo numa conversa. Não era uma conversa, gente. Era um interrogatório. Era um interrogatório. O cara que tá na frente do Bolsonaro tá um doce. O Alexandre de Moraes tava um docinho de coco ontem. É o cara que vai botar ele na cadeia. Não, e isso é uma coisa que, assim, eu acho que a gente chegou a comentar durante a transmissão ao vivo que a gente fez aqui, mas eu acho bom destacar que, assim, o Alexandre de Moraes estava um doce, não retrucava eles em nada, mesmo quando eles diziam coisas absurdas. Mas, gente, isso é dar corda pros caras se enforcarem. Eu Tem... vi gente de esquerda logo depois que acabou o interrogatório. Pô, ele teve palanque. Eu falei, gente, é óbvio que ele vai fazer campanha. É o Bolsonaro. E ele só sabe fazer isso. O que cabe a nós agora é mostrar. Esse cara não tem escapatória. Ele vai ser Acontece que condenado. ele fez palanque, sim, falando inclusive de urnas, voto impresso, etc. Mas isso tudo ele fez na frente do juiz que tá pronto pra botar ele na cadeia, gente. Se vocês acham que ele ganhou alguma coisa com aquilo, não ganhou, não. Ele entrou perdendo, ele perdeu mais. Ele tomou o 7-1. Foi isso que aconteceu. Isso aí, e nós tocamos o barco, né? Então, me desculpa, respeito. Exatamente, ó. Falaram no superchat aqui, ó. O Vinícius Alves. O próprio Eduardo Bananinha pediu AI-5. Uhum. Ou seja, então seu filho é da caravana dos loucos, maluco? Eu tô falando com você, Bolsonaro. Seu filho é do golpe dos malucos? Explica pra nós aí. Fica uma pergunta no ar. Vossa Excelência, não estimulamos nada de eu não torci o pior. Então ele chamou os apoiadores de loucos. E aí, ele dá uma outra declaração absurda, que é sobre os PIX. Essa parte aqui é o creme de maluquice. Ou seja, não persegui ninguém, não aparelhei em instituição nenhuma, não botei amigo meu em lugar nenhum. Mentira. Vamos lá. Ou seja, estritamente voltado para atender o anseio da nossa população. E eu falei para esse colega, né? Eu só tinha uma maneira de arranjar essa grana, fazendo besteira. Não vou fazer. Se não fosse a campanha de Pix, que eu não fiz, eu não estaria como estaria sobrevivendo hoje em dia. 17 milhões. Ele nunca faz nada, né, Sofia? Aí aparece 17 milhões na conta dele. Como se ele não tivesse poder de mandar um zap pro cara e, ó, pede aí que eu tô precisando. Gente, E você eu acha já que o Bolsonaro não tem disse, contato do gente do agro? eu já Para, gente. disse e vou continuar repetindo. Essas campanhas de Pix, elas podem ser usadas, não estou fazendo nenhuma afirmação categórica, mas elas podem ser usadas para fazer lavagem de dinheiro, de grana que veio de fontes ilegais. Você Uhum. mistura o dinheiro que veio de fontes ilegais ali no meio daquele monte de Pix e diz que foi só uma doação. Uhum. E aí ele compara com Criança Esperança. Pelo amor. Depois tem um pingado, chegou a 18 milhões de reais. Um pingado, tá, gente? De 18 milhões de reais. E a gente gasta. A gente Ele olha pros gasta. advogados, Não pode trabalhar de cara. graça. Então, se eu for, não teria como ajudar meu filho, está nos Estados Unidos também. É outra história isso aí. Ou seja, eu agradeço. Eu arrecadei mais dinheiro do que o Criança Esperança, inclusive. Né? Senão, seja. Recebi mais dinheiro que o Criança Esperança. Gente. Não, e ele falar que deu dinheiro pro filho dele que está nos Estados Unidos, sendo que o filho dele está respondendo inquérito Uhum. por coagir os ministros que estão julgando ele. Estilo, querido, você acabou de se colocar como financiador de um possível crime. Uhum. Uhum. E você admitiu isso na cara do juiz. Sim. É uma Gente, anta. uma coisa que me ocorre, assim, o Bolsonaro só foi presidente da República porque as elites deixaram esse cara ganhar. Ele não tem a menor condição de nada. Ele não consegue Anta. gerir uma biboca.
Ele vai deixar todos os produtos ser roubado. Ele é louco. Ele não tem noção. O grupo dos antes dele falar dos maluquinhos lá que pedem aí 5, ele tem que olhar pra ele mesmo. Ele é o negócio motriz. O Weintraub, assim, que a gente nunca vou elogiar um cara desses, mas o Weintraub tá certo. Vocês foram otários. Vocês foram enganados. Foram, Parabéns. foram. E só pra contar uma coisa, tá, Sofia? Essa declaração do Weintraub não é à toa. O que vai acontecer nos próximos meses, eu tô sabendo de informação de bastidor, é o seguinte. Vai se montar aí uma guerra. A menos que eles entrem num acordo, mas eu acho difícil porque as coisas agora realmente vão encrespar, principalmente com esses depoimentos aí. Vai ter uma briga aí nos bastidores entre Tarcísio e Eduardo Bolsonaro, a família Bolsonaro, na verdade, para definir quem vai ser o nome do ano que vem. E vai ser um bagulho feio, tá, gente? Vai ser um bagulho feio e a gente vai ficar muito feliz. Vazamentos são muito bem-vindos. Uhum. Sempre. Sempre. Mas é isso, Sophie. Cara, eu acho que os comentários que eu tinha eu já fiz ali no meio. O Bolsonaro, eu concordo com você, ele saiu bem enrolado. Sim, tem uma questão aí de que, olha, o Alexandre de Moraes foi todo bonzinho com ele, dava risada e fazia piadinha, mas nisso ele foi dando corda pro Bolsonaro e o Bolsonaro mas se enforcou bonito. Uma coisa que ele soube fazer muito bem foi o nó da própria forca. Mas se enforcou daquele jeito. Você achou que o Alexandre foi muito suave com ele? Não, não, eu acho que era o esperado nessa fase do Sim. julgamento. Não, não é papel do juiz nessa fase aí ficar rebatendo e contradizendo, etc. É papel deixar o cara assim, tranquilo ali para que ele se entregue. Para que ele se entregue, e o Bolsonaro fez isso. Sim. Fez isso lindamente. É, Eu sei que existem julgamentos que às vezes você vê e você vê que o juiz está com aquela coisa, sabe, e dando patada em todo mundo e não sei o quê, mas aquilo lá é ego. Aquilo lá é ego que muitos juízes têm lá em cima. O Alexandre de Moraes é um cara que, assim, ele tem muitos defeitos, eu não gosto da forma com que se transforma ele em herói, ele tem muitos defeitos, tem umas decisões que eu discordo completamente, mas a gente tem que admitir, ele sabe o que tá fazendo. eu acho que ele sabe o que tá fazendo e acho que ele aprendeu no meio desse processo, né? Eu acho que ele tomou tanta paulada, né, Sofia? Foi tanta perseguição. Lembra, familiares dele foram agredidos no aeroporto. Foi um negócio assim horrendo. Eu acho que ele entendeu que o papel dele é esse. Ele é um mediador, ele é um cara claramente posicionado a defender a corte. Mas não adianta, não vai fazer show pro Bolsonaro, gente. O cara que fala que os apoiadores dele são uma cambada de malucos. O Bolsonaro é aquele amigo seu que dá um tapa na sua cara. É isso. Pois é isso. Vamos ficando por aqui. Mas, ó, o pessoal que tá assistindo ao vivo, não sai daí que a gente já está voltando com mais notícias. E dessa vez são mais notícias, não são más notícias, não.